O tálamo, ele é dito como um relé sensitivo, ou seja, ele recebe todas as estruturas do corpo humano, formando então a passagem das estruturas para o telencéfalo, ok? Nós temos o tubérculo anterior do tálamo, o pulvinar do tálamo. São dois pontos anatômicos para vocês aprenderem. Além disso, nós vamos observar também o corpo geniculado medial, participa da via auditiva, e o corpo geniculado lateral, que participa da via óptica. Isso pode parecer um pouco irrelevante para o curso, mas são perguntas feitas em provas de residência, onde se pergunta que estruturas fazem parte da via auditiva e da via óptica. Aqui então, vocês vão observar mais uma vez o tálamo, ok? O tálamo. Nós temos aqui a glândula pineal. Isso aqui é, de novo, uma visão de superior para inferior e de posterior para anterior, ok? Então, vocês estão vendo aqui a glândula pineal. A glândula pineal, então, fica abaixo do terceiro ventrículo. Abaixo e posterior ao terceiro ventrículo, que está localizado bem aqui. Ok? Vocês observam aqui a relação que o próprio corpo pineal, o próprio corpo pineal apresenta com o mesencéfalo. Vocês estão observando que ele está acima dos colículos superiores e inferiores, ok? E falamos para vocês da divisão. O tálamo, ele tem um formato de elipse, certo? Ele é oval. Sendo oval, digamos que aqui é anterior, aqui é posterior. Anterior, nós vamos apontar o tubérculo anterior do tálamo, ok? E posterior vai ser dito pulvinar. Então, aqui nós temos aqui um ponto anterior do tálamo, vai ser então o tubérculo anterior. O ponto posterior do tálamo, o polo, posso dizer assim, o polo posterior do tálamo, vai se chamar pulvinar, pulvinar do tálamo. Aqui uma imagem colorida para vocês observarem. Tálamo, né? O tálamo a gente está observando aqui. O tubérculo anterior. Vou marcar de outra cor aqui para vocês. Tubérculo anterior. Pulvinar, certo? Essa região posterior. Aqui a glândula pineal. E outras estruturas que eu gostaria de mostrar para vocês. Seguinte, o tálamo, inferiormente a ele, nós temos os corpos geniculados. Eles são inferiores e posteriores, certo? Eles fazem, para vocês não confundirem, corpo geniculado lateral medial com colículos superiores e inferiores, ok? Os colículos superiores e inferiores estão aqui. Aqui nós temos o corpo pineal, glândula pineal. Vou pintar em outra cor aqui. De novo, colículos, pineal. De novo, eu vou refazer esse slide. Cena 4. Aqui nessa imagem, vou mostrar para vocês, nós temos aqui os corpos geniculados mediais e laterais. O corpo geniculado medial, ele se encontra nessa imagem aqui. E o corpo geniculado lateral vai se encontrar aqui. Não confundam os corpos geniculados com os colículos superiores e inferiores. Aqui estão os colículos superiores e inferiores. Acima dos colículos superiores, nós vamos ter aqui a glândula pineal e um pouco mais superior e anterior à glândula pineal, nós vamos ter as abênulas. As abênulas, elas participam do circuito de Papez,
que é um circuito das emoções. Eu não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas são estruturas importantes para a gente apontar. Nós temos aqui os trígonos das abênulas, ou seja, formam triângulos aqui, como vocês observam nessa imagem. Aqui esse triângulo e esse outro. Trígonos das abênulas, ok? E as abênulas possuem uma comissura que a gente não vai identificar nessas imagens, mas elas possuem uma comunicação entre si. Além disso, vou apontar de novo para vocês a estria medular do tálamo, ok? Estria medular do tálamo. Não confundam com estria terminal, que é uma outra estrutura. O tálamo, ele, na verdade, ele vai apresentar... Refazer esse slide. Cena 5. O tálamo, ele apresenta alguns núcleos. Esses núcleos, eles estão atrelados a vários circuitos. Alguns desses circuitos eu vou citar para vocês aqui. O grupamento de núcleos anteriores, ele faz parte do circuito de Papez. O grupo posterior, ele é formado pela região pulvinar e pelos corpos geniculados. Os corpos geniculados, como vocês viram, estão relacionados à via auditiva, pelo medial, e pela via óptica, via óptica pelo corpo geniculado lateral. Vamos ter também o grupo lateral, o mediano e o medial. Não confundam o mediano com o medial. Mediano é o que está no plano mediano. Medial é o que está mais central do que o lateral, certo? E o grupo medial faz conexão com o sistema reticulado. O sistema reticulado, ele é uma região profunda do tronco encefálico, ok? Que ele é bastante estudado nos pacientes em coma. Onde nós também vamos ter os núcleos intralaminares. Aqui, para mostrar para vocês, esses núcleos talâmicos. E dos núcleos talâmicos, eu quero apontar para vocês os corpos geniculados. Corpo geniculado, medial e lateral. Aqui. Se aqui é o corpo geniculado medial e lateral, aqui é o pulvinar do tálamo, aqui é o tubérculo anterior, ok? Aí, o tálamo, ele vai apresentar alguns núcleos, como o núcleo anterior ventral, lateral ventral, e assim por diante. Eu não vou querer apontar esses núcleos para vocês. Não vai ser abordado didaticamente nesse curso. Mas só para mostrar para vocês que esses núcleos também se comunicam entre si por fibras de substância branca. Nós temos aqui as lâminas medulares. Nós temos aqui a lâmina medular interna, que vai dividir então os núcleos. Aqui outra imagem para mostrar para vocês, só para vocês terem uma noção, que aqui está o grupo de núcleos mediano, medial e tudo em vermelho lateral. Anteriormente nós vamos ter o núcleo anterior, onde vai estar o tubérculo anterior. Posteriormente a região pulvinar, onde nós vamos ter os corpos geniculados, medial e lateral. E, como vocês estão observando, vocês estão vendo dois tálamos. Entre os dois tálamos, o terceiro ventrículo, é o espaço que nós vamos ter entre os tálamos. E aqui nós temos a aderência intertalâmica. Por vezes, podem ter núcleos dentro da aderência intertalâmica. Agora eu vou apontar para vocês o hipotálamo. O hipotálamo, como nós já tínhamos definido, ele é dividido, ele fica inferior ao tálamo e dividido pelo sulco hipotalâmico, que eu estou apontando para vocês aqui. E já citei para vocês aqui os recessos do terceiro ventrículo e as estruturas que delimitam o hipotálamo externamente. Aqui para mostrar para vocês a neurohipófise, que ela vem da linhagem embrionária nervosa, ok? Comissura anterior, lâmina terminal, o quiasma óptico. O quiasma óptico, ele vai ser a região de decussação
das fibras dos nervos ópticos. Parte dessas fibras se cruzam nessa região onde formará então um quiasma óptico, ok? Então vocês estão observando o quiasma óptico, a neurohipófise, o núcleo mamilar ou corpo mamilar, e entre esses dois vai estar localizado aqui o tuber cinéreo. Aqui nessa imagem, o autor também aponta a substância perfurada posterior. Basicamente, o hipotálamo vai ser delimitado por essas 4 estruturas. Por quê? Porque o hipotálamo ele apenas tem um formato cônico, com núcleos internamente, uma região vazada, onde vai conter líquor, que está atrelado então com o assoalho do terceiro ventrículo. E também nós vamos ter aqui as estruturas que vão delimitá-los posteriormente. Não se confundam, o infundíbulo é a região onde vamos ter a transição entre o hipotálamo e a haste hipofisária, ou haste infundibular. Na vista inferior do hipotálamo, nós estamos observando aqui o quiasma óptico, onde nós vamos ter o cruzamento dos nervos ópticos, certo? Nervos ópticos, eles chegam aqui, parte deles cruza e parte deles não cruza. Forma a região do quiasma óptico, ok? Então, anteriormente, quiasma óptico. No meio, nós vamos ter aqui o infundíbulo. Vou apagar aqui. Vocês estão observando bem aqui o infundíbulo. Atrás do infundíbulo, nós vamos ter aqui o tuber cinéreo. E atrás nós vamos ter também os corpos mamilares. São 2, direito e esquerdo. Ok? E também vocês estão observando aqui as substâncias perfuradas anteriores e a substância perfurada posterior, que vai estar aqui localizada. Agora nós estamos observando aqui uma das divisões do hipotálamo. Essas divisões elas são utilizadas para delimitar o hipotálamo, seja anatomicamente ou funcionalmente. Para isso, foram traçados aqui dois planos longitudinais, onde nós temos aqui cruzando então os nervos ópticos, formando então uma zona medial e zonas laterais do hipotálamo, que vai se delimitar internamente aqui, ok? Outra divisão é uma divisão que ela basicamente segue os núcleos do hipotálamo, onde essa região nós vamos ter aqui a região quiasmática, a região tuberal e a região mamilar. Então basta seguir as estruturas que nós já apontamos para vocês. Aqui para mostrar para vocês, além dessas divisões, os núcleos. Os núcleos mais importantes que eu quero apontar para vocês é o núcleo paraventricular e o supraóptico. Eles estão atrelados diretamente com a secreção de hormônios do ciclo fisiológico do homem, certo? Aqui vocês estão observando também o dorso medial, o ventromedial, ou seja, o D é em cima e o V vem depois, dorso medial, ventromedial. Aqui na região do tuber cinéreo, o núcleo tuberal. O corpo mamilar, ele é um núcleo próprio, ok? Nós temos aqui também o núcleo posterior, ele fica posterior. Então nós vamos ter aqui o paraventricular e o supraóptico, ok? Supraóptico paraventricular, o dorso medial, ventromedial e o tuberal, né? E o mamilar e o posterior. Desses vocês precisam ter a noção da localização então desses dois aqui e desses dois aqui. Não se esqueçam, suco hipotalâmico e forame interventricular. O epitálamo, ele é formado então pela glândula pineal, pela comissura posterior, pela comissura das abênulas, pelo trígono das abênulas e pelas estrias medulares do tálamo. Aqui vocês vão observar então
vocês já viram o pulvinar do tálamo, vocês já viram a estria medular do tálamo, ok? Essa região aqui. O trígono das abênulas. Corpo pineal. Aqui vocês, observando então o epitálamo, vocês vão observar aqui o corpo pineal, ok? Corpo pineal. Nós temos aqui o trígono das abênulas, então ele sobe. E aqui nós temos uma estria medular do tálamo que está escondida, certo? Aqui vai se formar então plexo coroide, tá? Plexo coroide. Temos a comissura posterior, bem aqui. Só para salientar para vocês. Comissura anterior. A aderência intertalâmica. Subhipotalâmico. O forame vai estar aqui dentro. Interventricular. Recessos. Óptico. Infundibular. Pineal. E suprapineal aqui mais para cima. Tálamo, tubérculo anterior, região do pulvinar. Quiasma óptico, hipófise, corpo mamilar, substância perfurada posterior. O próprio terceiro ventrículo preenchendo esse espaço aqui. Terceiro ventrículo aqui. O subtálamo, ele é uma zona de transição, ou seja, ele não tem uma boa estrutura anatômica visível. Então, vocês vão observar aqui que ele é uma transição do diencéfalo com o mesencéfalo. Ele vai apresentar o núcleo subtalâmico, que faz parte do circuito do globo pálido e é atrelado então à motricidade voluntária. Aqui, para mostrar para vocês, a gente circulou onde estariam então localizados o núcleo subtalâmico. Mais posteriormente aqui, vocês... Já tem um carapanã aqui. De novo esse slide. Cena 10. Agora apontar para vocês o núcleo subtalâmico, ok? O núcleo subtalâmico fica nessa região de transição, onde nós vamos ter aqui então tálamo, superiormente, nós temos assim, tálamo, o mesencéfalo, ele sobe desta forma aqui. Então, o núcleo subtalâmico estaria mais ou menos nesta região aqui, onde começa mesencéfalo e termina tálamo. A vascularização do tálamo, ela é formada por artérias que perfuram o tálamo. E não existem as artérias talâmicas, né, como a gente observa com as artérias coronárias. Vocês observam ela muito bem por fora. Mas aqui, vocês vão observar o seguinte. Onde tiver substância perfurada, eu vou ter a artéria que vasculariza o diencéfalo. As artérias, então, diencefálicas, elas são formadas por artérias que eu vou citar o nome para vocês aqui. Elas são formadas por essas artérias que perfuram a substância, que perfuram a massa encefálica, que perfura então a substância perfurada posterior e as anteriores, ok? Nós temos aqui então as artérias talâmico, estriadas, e também as artérias lentículo estriadas. Elas estão localizadas mais profundamente ao encéfalo. A gente não vai conseguir observá-los por fora. Mas aqui eu também cito para vocês aqui. Nós temos as artérias que vão nutrir o corpo mamilar, artérias mamilares. Nós temos a artéria talâmica perfurante, como eu falei para vocês aqui. Elas vão adentrar as substâncias perfurantes. Nós temos a própria artéria hipofisária. Aqui a gente tem como exemplo a artéria hipofisária superior. As supraóticas e paraventriculares.
A própria artéria coroide anterior nutre parte do tálamo e a artéria da tuberosidade cinzenta, ok? Que é do tubercinéreo. Vocês observam que essas artérias elas são formadas pelo polígono, são ramos do polígono de Willis. Então, afecções do polígono de Willis podem levar a uma isquemia talâmica, como, por exemplo. Aqui para mostrar para vocês a artéria cerebral média, que é ramo da carótida interna. Ela leva artérias perfurantes, que aqui vão ser, nessa imagem, são as artérias lentículo-estriadas mediais e laterais. Elas perfuram, então, o encéfalo para atingir os núcleos da base e o próprio tálamo, ok? Essa região aqui, ela é uma região mais anterior ao tálamo, mas a ideia é a mesma. Aqui para mostrar para vocês, como não são artérias únicas, nós temos aqui essas artérias apontadas aqui, todas vascularizam o tálamo, como por exemplo essa aqui também, a tuberotalâmica. E essa aqui nós estamos vendo é o suprimento pela artéria basilar, ou seja, nós temos dois sistemas. O sistema vértebro-basilar, são das artérias vertebrais que originam a basilar, e nós temos também a dos ramos da carótida interna, que formam então o polígono de Willis. Quanto à drenagem venosa, nós temos o sangue proveniente das porções superficiais do cérebro e de encéfalo, e o sangue proveniente do cérebro, de encéfalo e mesencéfalo. As superficiais, elas vão drenar para veias cerebrais superficiais que vão para os seios intradurais. E também, para os seios intradurais, nós temos sangue proveniente das partes da ponte, do bulbo e parte do cerebelo. Aqui também, aqui nós vamos ter as artérias provenientes do cérebro, de encéfalo e mesencérebro, drenando para as veias cerebrais profundas, que vão encontrar a veia basal e a veia cerebral interna. Essas drenam para a veia cerebral magna, e a veia cerebral magna também recebe sangue do cerebelo e mesencéfalo, que então culmina nos seios intradurais. Aqui para mostrar para vocês nós temos a veia cerebral magna, a veia cerebral magna originando as veias cerebrais internas. Aqui vocês observam o tálamo, vou marcar aqui de outra cor. Aqui vocês observam o tálamo, ok? O esquerdo e o direito. Então vocês observaram a cerebral magna, originando as cerebrais internas, essa, a direita, a esquerda e a direita, e elas vão dar vários ramos, como a tálamo estriada, ok? Tálamo estriada superior, nesse caso aqui. Aqui para mostrar para vocês, nós temos nós temos aqui a veia basal, certo? A veia basal, ela possui suas tributárias que promovem a drenagem venosa de boa parte do hipotálamo, segue posteriormente, se encontra aqui com a cerebral interna, com a cerebral magna, e a cerebral magna também vai receber as veias cerebrais internas, como eu já falei para vocês. E a veia cerebral interna, ela tem também as suas tributárias perfurantes, mostrei aqui para vocês, sendo que ela drena boa parte do tálamo. Então o tálamo ele é mais drenado pela veia cerebral interna, enquanto que a veia basal ela drena mais a região do hipotálamo.